Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 7º ano. Pegue aí o livro de vocês e vocês vão aprender hoje, né? Nós vamos aprender aí o tráfico negreiro, certo? O tráfico negreiro, que vai ser o comércio de escravo pelo Atlântico da África para o Brasil, e também a gente vai ver o Brasil colonial, a sociedade açucareira, tá? Falando primeiro aqui no capítulo 11, a gente vai falar capítulo 11 e 12 hoje, e o capítulo 11 falando dos escravos que vinham do continente africano para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, tá? Esses escravos, eles eram capturados até pelos próprios negros que viviam na África. Quer dizer, numa guerra entre duas tribos na África, os que perdiam eram capturados e levados para o litoral para ser vendidos como escravos. Na viagem deles pelo Oceano Atlântico, certo? O navio negreiro vinham lotados de negros, certo? E acabava muitos deles morrendo durante essa viagem. Aqueles que sobreviviam acabavam sendo vendidos em leilões assim que chegavam aqui. Os mais fracos conseguiram sobreviver, ficavam de quarentena, e assim que eles se recuperavam, certo? Eles eram vendidos também e depois encaminhados para, ser vendidos, e quando eles eram vendidos eram levados para os engenhos, tá? Então isso tudo a gente vai ver agora nesse vídeo que eu vou passar aí para vocês. Vejam aí. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, seguidos por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões no litoral africano, onde fundaram feitorias ao longo dos séculos XV e XVI e estabelecido alianças com comerciantes locais. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tais como tecidos, tabaco e armas, que eram trocadas por escravos, que posteriormente eram vendidos para os colonos americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram aproximadamente entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas apontam que aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram em terras brasileiras entre 1531 e 1855. No século XVI, o número de africanos escravizados foi menor do que nos séculos posteriores, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1850. Mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos anteriores e se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café, que se expandia pelo sudeste do país. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio do açúcar. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação.
eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias, até a Bahia aproximadamente 40 dias e até o Rio de Janeiro cerca de aproximadamente 2 meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável, a água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições do transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Os escravos que iam trabalhar nas lavouras eram chamados de escravo de eito. Assim como os que lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos. Geralmente esses castigos eram aplicados em público, para que os outros escravos também se intimidassem. Era o chamado castigo exemplar. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde dos escravos. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais vistosos, dóceis e confiáveis, muitas vezes recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e tinham um tratamento um pouco melhor. Muitos fatores distinguiam os escravos, como, por exemplo, tinha menor valor o chamado escravo boçal, que era o recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o escravo ladino, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, destacaram-se os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo. Esses escravos foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, na África Ocidental. Esses escravos foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de terem chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras. Essa participação se deu por meio de um processo contínuo e marcante. E aí, pessoal, viram o vídeo? Aprenderam um pouco mais sobre a travessia, né, do negro africano para a América? Realmente é muito triste. É uma marca triste da história do Brasil. Vamos ver agora como é que funcionava esses engenhos, certo? Quando eles traziam esses negros para trabalhar, inicialmente eles botaram para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Por isso que eles trouxeram esses negros para cá. E também era um meio dos portugueses ganharem dinheiro com o tráfico negreiro, que às vezes eles ganhavam até muito mais no tráfico negreiro que às vezes até na produção de açúcar, tá? Veja o vídeo aí agora, falando um pouco aí como funcionava essa sociedade do açúcar. Sociedade açucareira. Devido à origem e à grande demanda, a cana-de-açúcar, por ser tropical, ou seja, adaptável a algumas regiões do Brasil, era uma boa investida dos portugueses para o mercado externo. E foi baseado no interesse mercantilista que a escravidão surgiu como a melhor opção para a produção do açúcar. Para render muito lucro aos portugueses, a alternativa foi escravizar índios nativos do Brasil
e negros trazidos da África. Eles eram considerados seres imaturos e inferiores. De um lado estavam os índios escravizados, utilizados em massa em pequenas e médias produções, sendo quase todas voltadas para o consumo próprio da colônia. Do outro estavam os negros escravos e seus descendentes, utilizados nas atividades de produção do açúcar. Além disso, no século XVI, o valor do escravo africano era baixo, e ter escravos representava investimentos, pois, após alguns anos, o proprietário supria seus gastos e desfrutava dos anos de serviços de seus escravos. Foi assim que no século XVI a escravidão indígena foi substituída pelos negros africanos, simplesmente por duas razões. A primeira era a fragilidade que os indígenas possuíam em relação às epidemias que se faziam presentes nos engenhos de açúcar. A segunda se deu pela grande concentração de dinheiro resultante do tráfico transatlântico de africanos. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Muitos morriam durante essa viagem ou adoeciam. Quando chegavam os africanos mais fragilizados, que haviam contraído doenças, ficavam em galpões durante uma quarentena. Os mesmos recebiam uma alimentação especial para se recuperar. Assim que estivessem mais fortes, eram levados para os mercados onde seriam comprados. Nas fazendas de açúcar, os escravos eram tratados de forma inadequada. Trabalhavam muito, cerca de 12 a 18 horas por dia, sendo vigiados por capatazes. Eles recebiam apenas trapos de roupa e possuíam uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas e eram constantemente castigados fisicamente se não suprissem a demanda decretada de produção. Toda a riqueza recebida pelos portugueses na produção de açúcar era resultado do trabalho escravo africano feito nos engenhos. O engenho de açúcar no Brasil colonial designa o local onde foi produzido o açúcar durante o período colonial. Ou seja, engenhos eram as fazendas que representavam a unidade de produção de açúcar. O engenho colonial era um grande complexo que apresentava uma estrutura básica, o qual era dividido em diversas partes. 1. Casa Grande. Representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde habitavam os senhores de engenho, ricos proprietários de terras e sua família. 2. Capela. Representava a religiosidade dos habitantes do engenho, sobretudo dos portugueses, local onde ocorriam as missas e as principais manifestações católicas, batismo, casamento, entre outros. Vale lembrar que os escravos muitas vezes eram obrigados a participarem dos cultos. 3. Senzala. Locais que abrigavam os escravos. Apresentavam condições muito precárias, onde os escravos dormiam no chão de terra batida. Durante a noite, eles eram acorrentados para evitar a fuga. 4. Moinho. Utilizava a força da água que era transformada em energia para mover a moenda. 5. Moenda, local para moer e esmagar a cana, extraindo assim o seu caldo. Muitas vezes a moenda era movida também por tração animal ou tração humana. 6. Casa das Fornalhas, uma espécie de cozinha
que abrigava grandes fornos que aqueciam o caldo da cana e o transformavam em melaço. 7. Casa das caldeiras. O caldo de cana era colocado em grandes tachos de cobre para passar por um processo de fervura. O resultado, depois de horas, era um caldo bem grosso, pastoso. 8. Casa de purgar. O caldo grosso era colocado em recipientes de barro, em formato de cone, com um furo na parte inferior. Esse furo possibilitava o escorrimento do restante da água. O caldo ficava nesse local de 3 a 5 dias, até que toda a água escorresse. No final da etapa anterior, o resultado era uma espécie de bloco de açúcar, em formato de cone e de cor amarelada. Esses pães de açúcar, como eram chamados, eram transportados para a Europa, local em que seriam clareados, ou seja, refinados, e vendidos aos comerciantes locais e consumidores finais. 9. Plantações. Além dos canaviais, havia as plantações de subsistência, hortas, em que eram cultivados outros tipos de produtos, como frutas, verduras e legumes, destinados à alimentação da população do engenho. 10. Casas dos trabalhadores livres. Pequenas e simples habitações onde viviam outros trabalhadores do engenho que não eram escravos. 11. Canavial, onde o açúcar era cultivado nas grandes extensões de terra, denominados de latifúndios. Ali começava o processo, ou seja, o plantio e a colheita da cana, que daria origem ao açúcar. 12. Curral, local que abrigava os animais usados nos engenhos, seja para o transporte de produtos e pessoas, ou seja, nas moendas de tração animal ou para a alimentação da população. 13. O transporte de cana das plantações até a moenda. 14. O transporte de lenha para as fornalhas. Os engenhos não estavam disponíveis em toda e qualquer propriedade que plantava cana-de-açúcar. Os fazendeiros que não possuíam recursos para construírem o seu próprio engenho eram geralmente conhecidos como lavradores de cana. Na maioria das vezes, esses plantadores de cana utilizavam o engenho de outra propriedade mediante algum tipo de compensação material. E aí, pessoal, viram aí como funcionava, né? Tinha casa grande, tinha a senzala, tinha a capela, tinha o engenho. Então, tudo isso vocês aprenderam aí nesse vídeo que eu acabei de passar para vocês, tá? Pessoal, façam as atividades do capítulo 11 e capítulo 12, tá? E também não esqueçam de fazer o livro de atividades desses dois capítulos, que na próxima aula a gente vai corrigir todos eles, tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui e até a próxima videoaula. Tchau!